no Data Show. E eu vou tirar essa máscara aqui, porque agora eu vou ficar só aqui, né? Queridos, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, tem um título em cima. Na minha Bíblia diz: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Isto, obrigado. Exortação. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos. Esse celular eu botei uma senha aqui por causa dos aplicativos e hoje eu esqueci de alongar ele aqui para mim ter mais tempo. Primeira coisa, exortação. Nós precisamos entender um pouquinho sobre o que é exortação. O significado de exortação é encorajamento. Quando você encoraja alguém a fazer aquilo que você está fazendo. Incitação. Você incita alguém a ser cristão assim como você é. Outra coisa, exortação é convidar alguém e convencer alguém a fazer aquilo que você faz, no sentido cristão. Então o que nós precisamos entender? Se nós tivermos firmeza em Cristo, nós vamos conseguir motivar, encorajar, convencer e levar outros a Cristo por causa da nossa vida. E se nós não ganhamos ninguém para Cristo, é porque a nossa vida não causa impacto na vida de ninguém. E nós é que precisamos pensar, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, nós temos um mandamento, um dever, é a lição de casa, que um dia nós vamos dar conta dela a Deus. João 15, Jesus fala sobre os frutos. Ele disse: se vós não estiverdes em mim, nada podereis fazer, mas se tiver em mim, dá muito fruto. Sim ou não? Sim. Agora imagina uma coisa: o pé de manga, ele produz manga, o pé de abacaxi, abacaxi. E crente produz o quê? Crente. Se você é ovelha, você vai produzir ovelhas. Se você é cordeiro, você vai produzir cordeiros e cordeiras. Então nós é que temos que produzir para o Senhor, e se não fizermos, haveremos também de dar conta a Deus por isso. É uma tarefa. Olha a parábola dos talentos. Mas eu não vou entrar por aí, vamos por aqui. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e santidade. Olha o que o Senhor nos ordena aqui através desse texto. Que nós devemos ser firmes, perseverantes, ou seja, constantes, sempre no amor fraterno, na humildade e na santidade. Então, amados, veja o que diz o texto: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Olha o que Paulo requer da igreja de Filipos. Naquele dia ele escrevia para aquela igreja. Hoje ele escreve para a igreja de Pirapozinho, para a igreja de Epitácio, para todas as igrejas no mundo, na terra. Então, amados, olha o que ele está esperando: que nós venhamos nos portar dignamente. Dignamente. Ou seja, e esse comportamento digno é encorajando os outros, que é a perseverança, a exortação, é estimulando os outros, incitando os outros, aconselhando, advertindo os outros. E é isso que eu estou fazendo aqui essa noite, aconselhando vocês, advertindo vocês.
estimulando vocês, incitando vocês a serem crentes firmes. Aqui o texto, Paulo diz, ele exorta a perseverança, ou seja, a firmeza. Eu sou ou eu não sou? Até eu brinco lá na igreja, tem coisa que eu não vou falar aqui, porque senão vocês não me conhecem, vão falar, pastor Daniel, me chama ele nunca mais. E aí o pastor Daniel vai ficar triste comigo, falando, não veio aqui, não fez a coisa certa. Então, tem coisa que eu não posso falar aqui, mas eu falo lá na igreja. E lá às vezes eu falo que bicho tu é. Falo uma linguagem bem comum. Tem bode, tem ovelha. Que bicho tu é? O que tu é no reino? Quem nós somos aos olhos de Cristo e de Deus? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós. E ele diz assim, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Agora, como é que está esse templo? Como é que está essa casa? Está bagunçada? É uma casa em desordem? Um dia ora, outro dia não ora, lê a Bíblia só quando está aqui na igreja. Outro dia lê a Bíblia em casa e outro dia não lê. Tem tempo para tudo, mas na escola bíblica ou no culto não dá tempo. É um problema que nós temos que nos autoanalisar. Não vim aqui para avaliar a vida de vocês, eu vim aqui para explanar a palavra. Por isso que eu disse que eu não queria estar aqui essa noite. Porque quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a me angustiar. E o Senhor, Ele vai dizer para nós, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, e o Senhor diz para nós hoje, que ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Que mesmo espírito é esse? Combatendo o quê? Sabia que tem crente que combate contra crente? Não. Os irmãos lá da Assembleia, Deus me livre. Irmão lá Deus me livre. Ele combate contra crente. E é pecado. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, porque ela nos torna melhor, ela nos instrui, ela nos torna mais sábio. Acredita que tem crente que combate contra crente dentro da igreja? Eu canto melhor que ele. Não sei porque que ela está lá, sendo que eu canto melhor. Eu prego melhor. Podia ser eu que estava pregando aí hoje, que eu estava pregando de bênção, rodofio, né? Cortadinha, viradinha, e vamos... Não! O problema é o seguinte: nós precisamos combater justamente no mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Ou seja, junta uma jubraque dessa aí, meia dúzia, sai para evangelizar, encontra um amigo. Todos vocês têm testemunho de mudança depois que chegaram na igreja, ou não tem? Se tem, é só contar. Salmo 9, o Senhor diz, conte as maravilhas do Senhor, louve o Senhor. Você quer ver um camarada ficar doido para ser crente? É você chegar e contar para ele como era a sua vida antes de Jesus e como é a sua vida depois de ter Jesus. Você quer ver uma moça querer Jesus? Conte quem você era antes de conhecer a Jesus e o que Jesus fez na sua vida. E Paulo está dizendo isso para nós essa noite. Ele disse, olha, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Quem está desanimado aí diz amém. Graças a Deus, Jesus. Coisa linda. Eu ia ficar com vergonha agora, perguntei rápido demais. Gente, combatendo contra o que mesmo, pastor? Combatendo contra o inferno, contra o diabo, contra o pecado, contra a iniquidade, arrancando as almas que estão indo para o inferno, do caminho do inferno, e trazendo elas para o caminho de Deus. Aleluia. Sim ou não? É isso que o apóstolo está dizendo. O texto está dizendo isso para nós. E aí vamos correr aqui. No versículo seguinte, que é o 29, ele diz, e em nada vos espanteis dos que resistem. Você prega para alguém, testemunha para alguém, convida alguém e ele resiste. Não vai, não quer, debocha de você, não tem problema. Olha o que a palavra já está te dizendo, em nada vos espanteis
dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Salvação de Deus através de Jesus Cristo, pela palavra que você conheceu, que te convenceu, e o Espírito de Deus que está em você. Salvação de Deus para nós, amém? Agora, para eles, indício de perdição. Vamos pensar o que é isso? Imagina um fogo que se apagou e fica ali uma fumacinha. Quando você vê aquela fumacinha, o que é que você imagina? Ali tem fogo. Ali tem fogo, que tem uma fumacinha. Então, amados, indício de perdição. Isso, se alguém quiser me trazer uma água, parece que eu vi esse movimento aí em torno da água. Eu vou ficar muito feliz. Olha, você teve a felicidade de ganhar um galardão igual do profeta. Jesus declarou isso. Você é o galardoado hoje, embora os outros te motivaram. Parabéns para os outros. Então, irmãos, olha o que o texto está dizendo para nós. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Ou seja, resistiu à pregação do Evangelho, resistiu à palavra que transforma, que muda o pecador, que salva o pecador, é indício de perdição. Não vai ter salvação, porque está rejeitando o perdão de Cristo, a salvação através de Cristo. Então, amados, ele disse, isso é indício de perdição. Mas você e eu não temos que ficar preocupados se a pessoa resiste ou não. Nosso dever é pregar, é insistir em tempo, fora de tempo, a todo tempo, para que um pecador se arrependa. Aleluia. Eu me lembro que a irmã Edna tinha uma costureira, quando nós chegamos em Pirapozinho no ano 99, e essa mulher, ela congregava na Adventista e tinha parado de congregar. E não congregava mais há muito tempo. Eu ia lá e pregava para essa mulher. Pregava, orava para ela, para os filhos. E não, mas o sábado, e a lei, e o sábado, e o coro. Não tem negócio de sábado. Olha, quem guarda a lei do sábado é como ir ao supermercado fazer uma compra. E nessa compra você dá um cheque e paga a compra. Depois você diz assim, olha, peraí, fala para o caixa. Peraí, abre a bolsa e manda mais o mesmo valor em dinheiro. Um cheque de R$500 da compra, mais R$500 em dinheiro. Mas você já pagou com o cheque? Não, não está pago não, é só o cheque. Você guardou o sábado, não é suficiente, você precisa de Jesus. Não, mas você tem Jesus, mas tem que guardar o sábado. Olha que confusão. E eu pregava para aquela mulher. Quando um dia eu entro num supermercado, e quando eu virei assim, no final da gôndola, aquela irmã me abraçou com tanta alegria, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, e eu fiquei sem entender nada, e que alegria de ver o Senhor faz muitos anos. E ela disse, eu me converti, eu estou lá na igreja presbiteriana independente, e eu me batizei lá na primeira presbiteriana, e eu disse, abençoado, pensei que eu me preguei tanto para tudo, tu resistiu tanto, mas olha onde é que tu está, na IPI, por que não foi para o Brasil para Cristo? Não tem problema, foi para o céu, está no céu, ela está viva ainda, graças a Deus tem bastante saúde, mas está no caminho do céu. Mas irmãos, isso levou tempo, acho que mais de 5 anos para mim encontrar aquela irmã e ela ter ido para a igreja. Prega, portai-vos dignamente. Daqui um tempo vocês vão ver pastor Daniel querendo quebrar parede profundo, sei lá eu aonde, alugar salão não sei aonde, porque não cabe mais o povo. Prega. Pastor alimenta rebanho, e rebanho gera ovelha. Glória a Deus. Não é o pastor que gera ovelha, o pastor traz a comida que fortalece o rebanho. E o rebanho produz ovelha. Queridos, olha só, vamos para o próximo versículo 29. Essa salvação vem de Deus, final do 28. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, olha isso, não somente crer nele, como também padecer por ele. Presta atenção, você é alguém que padece por amor a Cristo,
ou você é alguém que faz os outros sofrerem quando alguém te humilha? Cristo foi humilhado, foi chicoteado, foi espezinhado, maltrataram ele, e a Bíblia diz: como ovelha muda foi para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. Eu vou te dar um conselho essa noite, que nós vamos falar disso logo mais na frente. Comece a orar e dizer: Deus, me dá uma prova de que eu sou humilde, igual Cristo. Senhor, não somente é porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Senhor, me dá uma prova que eu, além de crer no Senhor, eu também padeço pelo Senhor. Pode se preparar que essa semana alguém vai pisar no teu carro, e vai pisar duro, e você vai se autoanalisar se você passou na prova, se você realmente padece pelo nome de Jesus Cristo, ou se você pisa nos outros ao invés de suportar a humilhação. Nós não podemos, irmãos, discordar do Evangelho. Todos podem discordar do pastor Adelino. Sou um fraco ser humano igual vocês, mas eu não posso discordar do Evangelho e nem você, porque se discordarmos do Evangelho, não tem mais convencimento para nós. Somos as pessoas que padecemos por amor a Cristo, e os outros veem nisso, ou somos as pessoas que ferroamos os outros e depois a gente bate no peito e diz: não, eu sou crente lá da Brasil para Cristo, do pastor Daniel. Se alguém te perguntar, pastor Daniel, se uma pessoa chegou lá em casa, olha só, um irmãozinho que é da nossa segunda igreja lá da cidade, e a gente mantém uma comunhão com todos lá. Comunhão. Procuro que eu estava estudando sobre comunhão essa semana. Eu falei: Deus, não é possível, eu não quero falar sobre isso não, me ajuda, me tira dessa. Mas era eu que estava estudando e Deus me deu um escape. Então, irmãos, essa irmã, ela vai num ônibus, ela ora lá no local de trabalho, até chamam ela de pastora lá no meio do pessoal. E esses dias o camarada do ônibus, que não é crente, falou: escuta, você não é a pastora de todo mundo aqui? Como é que você faz fulano chorar? Outro dia você fez fulano chorar, você faz encrenca para todo lado. Você é a pastora? E alguém contou para mim e falou que era ela. Eu falei: bom, está lá na segunda igreja, nem vou falar para minha filha que pastorei a segunda igreja, nem vou mexer com isso, deixa se quer. Aí disse que ela ficou com tanta vergonha, porque o motorista, além de não ser crente, deu-lhe, vamos dizer assim, uma lição, dizendo: você tinha que ser exemplo para os outros, e você está sendo um mau exemplo. Irmãos, assim como as pessoas lá fora nos veem, se somos verdadeiramente autênticos cristãos, eles também nos veem se nós somos um cristão meia boca. Agora, se nós somos vistos pelos outros, imagina por Deus, sendo que a palavra de Deus diz que os olhos de Deus passam sobre a terra como chama de fogo para contemplar os bons e os maus. Como é que está a minha vida e a sua aos olhos de Deus? Lembra o Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, dando uma festa para os 1000 governantes das províncias, que eram os governadores, prefeitos, as autoridades maiores do reino dele, 1000, diz a palavra. E está lá o couro comendo. Imagina. E aí, uma certa altura, todo mundo, eu creio assim, exaltando o rei, gritando o quanto ele era poderoso. Ele diz: espera aí. Chama os auxiliares dele lá, os serviçais, e diz: busca as taças que Nabucodonosor, meu pai, trouxe de Jerusalém, do templo da casa de Deus, e vamos servir vinho nas taças para todo mundo. E isso acontece. E quando todo mundo de taça na mão, tomando vinho e debochando, olha só que coisa linda, veio lá da terra de Israel, do templo do Deus dos israelitas, olha, puro ouro.
naquele fervor, naquela alegria tremenda. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que Deus vê cada um de nós que aqui estamos nessa noite, quando estamos lá fora, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, na escola e no dia a dia. E aquela mão aparece na parede, então, e escreve Mene, Tekel, Parsim. E quando Beltsassar vê aquela mão escrevendo na parede, ele se desespera, ele entra em pânico e não entende o que está escrito, mas a mão foi vista escrevendo. E ele chama todos os adivinhos, os inteligentes, os caras que eram conselheiros do rei, que davam orientações ao rei para decifrar o escrito na parede. E ninguém conseguiu. E ele disse: se ninguém conseguir, vou mandar matar todo mundo, porque esses caras não servem para nada. E aí então, alguém disse: não, peraí, tem Daniel, um homem em quem há o Espírito de Deus. Glória a Deus. Ei, você é diferente, o Espírito de Deus já te marcou. Se não marcou, precisa marcar. Trouxeram Daniel. E a Bíblia diz que os joelhos do rei batiam um no outro. Tal era o terror, o tremor, o desespero daquele homem pela cena que ele havia contemplado. E eu imagino uma pessoa que está afundada no pecado quando ela sabe que está com coronavírus e tem que partir para uma internação mais séria. O desespero, a aflição, e ela pensando: vou morrer. Ou mesmo uma notícia de câncer. Tem coisa pior, que até o coronavírus, a doença mais temida era o câncer. E aí Daniel chega e o rei diz: olha, se você interpretar, eu te dou joias, te dou presente, te dou ouro, te dou. Ele ia dar, ia encher o cara, ia tornar Daniel milionário. Daniel disse: nada disso, fica com os teus presentes. Está escrito: foste pesado na balança do céu e achado em falta. E nessa noite morrerás. E a Bíblia diz que morreu Beltsassar. Sabe o que eu entendo? A festa acabou. Acabou. Todos aqueles que ali estavam, fervendo na alegria, zombando de Deus. O crente que não é fiel a Deus, zomba de Deus também, com a sua vida, com a sua conduta. Quando ele não tem comunhão com os outros, zomba de Deus também. Crente que cria problema dentro da igreja, zomba de Deus também. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se tem alguém que tem que padecer, não é você, meu filho, sou eu. Eu não posso jogar sobre você a responsabilidade dos meus erros, que às vezes eu, para me esquivar, eu jogo sobre você. Você não pode atribuir aos outros as suas faltas. Às vezes a gente culpa os irmãos em casa também, né? Para se livrar de uma bronca do pai, da mãe, no trabalho. Não sei. E quem é que crê em Cristo deve padecer por ele. As pessoas veem. E Deus também veio. Assim como ele viu Beltsassar servindo um banquete com as taças do templo de Jerusalém. E aí, queridos, vamos para o versículo seguinte. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo estava preso, escrevendo essa carta, animando os irmãos. O propósito dele escrever essa carta, na verdade, irmãos, foi para motivar a igreja de Filipenses. E a minha vontade aqui nessa noite é motivar você a ser mais constante, firme, perseverante, no amor fraternal. Ou seja, olha para aquele irmãozinho, olha para aquela irmãzinha e fala assim: isso aí é um tribuloso. Não, vem cá, quero orar com você.
empurrar mais para frente um pouco. Irmãos, minha esposa, que mora comigo, casada comigo há 21 anos, e 21 anos como pastor em Pirapozinho, 22 em Pirapozinho, ela nunca viu eu falar mal da igreja, ela nunca viu eu criticar os irmãos da igreja. E a igreja não é perfeita, a igreja é constituída de gente igual nós, e eu não sou perfeito. Mas a minha esposa nunca viu eu concordar ou aceitar que alguém fale contra os irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é minha. Eu estou lá, pastor. A igreja é de Jesus. E a igreja de Jesus não pode ser maltratada, porque ela tem um dono, ela tem um Senhor sobre ela. Até me perdoe, o Ministério do Louvor cantou uma música linda aí, chamando Jesus de você. Eu particularmente não gosto, porque para mim Jesus é o Senhor e não é você. Me perdoe, não é uma crítica, tá? É um posicionamento meu, e não tem nada com isso aqui. Não sou pastor da igreja, não tem nada contra nem contra o Ministério do Louvor, que cantou de uma forma maravilhosa, linda. Então a igreja é você. A igreja somos nós. Ai de quem fala desse homem, da esposa dele. Ai de quem fala de você. Por isso eu e você não podemos falar dos outros. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso e ele diz, aqui eu tenho um comentário, olha que interessante. Diferentemente de muitas cartas de Paulo, Filipenses não foi escrita primeiramente devido a problemas ou conflitos na igreja. Não era uma igreja problemática. Tinha lá uma ressalva, 2 irmãs encrenqueiras na igreja, que não tem. Você tem por aí, em outros lugares, que não tem. Tinha 2 irmãs, fofoqueiras, encrenqueiras na igreja. E tinha também uns camaradas que tentavam despregar o que era pregado. Aqueles camaradas que tentavam confundir os crentes. Tinha. E Paulo escreve uma carta de amor, de exortação, que encoraja, que estimula, que incentiva. Uma carta com conceitos cristãos, é uma carta cristocêntrica. O centro dessa carta é Cristo. Estude em Filipenses 4 capítulos. Leia assim 10 vezes. O primeiro, o segundo e o quarto. Leia 10 vezes. Você vai ver quanto isso vai fazer a diferença na sua vida, como a tua vida vai mudar. Pastor, e se eu não ler 10 vezes? Isso é uma prova de que você é um crente meia boca. Dá para mudar, dá para melhorar. Tomar uma atitude. Então, queridos, olha agora. Vamos em cima do versículo 30. Tendo o mesmo combate já em mim, que em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo combatia contra as doutrinas erradas, contra o pecado, contra a malignidade. Paulo era um servo de Deus afiado na palavra. Tanto que ele escreve 3 partes do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, Paulo escreveu 3 partes, 70%, para arredondar a conta. Olha só, versículo 2, agora, capítulo 2, versículo 1. Depois que ele diz, tendes visto e agora ouvis estar em mim. Ou seja, na vida de Paulo nós vemos o sofrimento, a aflição, a angústia que esse homem viveu, e não porque ele fizesse a coisa errada, mas porque ele fazia a coisa certa. Ele estava preso por quê? Por amor ao Evangelho. Ele não estava preso porque ele tinha cometido algum delito ou porque ele tivesse feito alguma maldade, mas porque ele pregava o Evangelho. Agora, no versículo 1 do capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, e esse Espírito é com letra maiúscula, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha, conforto. Quem já calçou um sapato apertado aqui, saiu de casa e depois ele começou a apertar o pé? Muita gente já passou por isso, né? Quem já vestiu
Aquela camisa assim, enquanto estava em pé, a camisa ficou boa, mas depois que sentou, ela apertou e você ficou agoniado o tempo todo com aquela roupa apertada. Estava desconfortável. E Paulo está dizendo, portanto, se há algum conforto, então a diferença entre conforto e desconforto. Se há algum conforto em Cristo, tem conforto em Cristo? Claro que tem. Somos consolados, somos motivados, somos encorajados pelo Evangelho. A luta está grande, a dificuldade está grande, mas sempre o Espírito Santo está dizendo para você, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Se o Senhor for, né? Se não for, vai faltar alguma coisa. E mesmo o Senhor sendo nosso pastor, às vezes a gente vai passar por algumas tribulações, irmãos. Não é porque a gente é crente e a gente é melhor do que todo mundo, é o top, não passa por luta, não, a gente passa. Só que, como disse a irmã Edna, a gente passa. Agora, olha só, se alguma consolação de amor, claro, irmãos, quando você está numa luta, uma dificuldade, você vai orar, porque você tem confiança que aquela dificuldade vai passar. E aí o que é que você sente? Eu estou orando, o Senhor vai me responder, vai mudar essa situação. Olha, consolação de amor. Você sabe que o amor dele é grande pela sua vida. Ele já provou isso na cruz do Calvário. João 3,16 diz o quê? Quem lembra? Amou o mundo de tal maneira. Não é esse sistema perdido, caído, maligno, maléfico que aí está. É você e eu que aceitamos a Cristo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa para você não é de perdição. A promessa para você é de salvação, é de vida eterna, é de livramento, é de bênção, é de paz, é de alegria. Frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, mansidão, temperança, benignidade, fé, longanimidade. Enfim, nós temos os frutos do Espírito em nós. Nós podemos ter consolo. Nós podemos ter o amor de Cristo manifestado também em nós. Se alguma comunhão no Espírito, com letra maiúscula, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Olha, comunhão no Espírito. Então, a gente tem que ter comunhão no Espírito. A igreja de Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus, comunhão. E essa comunhão não é comunhão, arranhando um ao outro, espetando o outro, criticando o outro, falando mal do outro. Eita Deus. Não. Porque na verdade nós temos comunhão no mesmo Espírito. E eu tenho comunhão no mesmo Espírito com você, com o outro, com aquela denominação, com aquele pastor, com aquela pastora. Enfim, nós vivemos uma vida de comunhão ou não. A igreja é de Cristo, não é nossa. Agora o nosso dever é obedecer. E aí vamos correr aqui. Completai o meu gozo, o apóstolo Paulo está dizendo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo estava preso pelo amor ao Evangelho. Que nós possamos completar o gozo do pastor Daniel. Qual é o sonho desse homem? Ganhar almas. Paulo está na glória e Daniel está aqui. Qual é o sonho desse homem? Levantar uma grande igreja para Cristo e sei lá eu quantas outras dentro da cidade. De Pirapozinho nós plantamos mais 4. Em Pirapó nós temos 2, mas a intenção minha é ter pelo menos uma meia dúzia. Me faltam obreiros. Agora olha o que Paulo espera: completai o meu gozo. E eu creio assim, é a mesma coisa que o pastor Daniel olha para vocês e diz: se vocês trabalharem, nós vamos impactar Presidente Epitácio. Nós vamos ganhar muitas almas. E era o que Paulo estava dizendo para os filipenses: completai o meu gozo. Qual era a alegria de Paulo? Abrir igrejas, fundar igrejas, colocar obreiros, ganhar almas para o reino, expandir o reino de Cristo. E ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Já pensou? A gente passando a mão em alguém, catando debaixo, botando
pegando na mão, botando no braço. Então vamos comigo para a igreja. Vamos comigo para a igreja. Minha igreja faz a diferença. Meu pastor é o melhor pastor da cidade. Vamos para a igreja. Lógico que eu não estou falando isso porque tem um pastor André. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas você fala bem da sua igreja, fala bem do seu pastor, teus amigos, tuas amigas, teus parentes vão querer vir aonde você vem. Vão querer conhecer o Jesus que você tem. E aí ele vai dizer assim, versículo 3: nada façais por contenda. Tem gente que faz para mostrar que é melhor. Tem gente que faz para dizer assim, eu sei fazer. Eu faço. E ninguém faz do meu jeito. E Paulo está dizendo, nada façais por contenda. Ou seja, vamos juntar, vamos unir força. E ele diz, ou por vanglória. Vanglória é uma glória vã. É aquela coisa assim, está vendo? Foi eu que fiz isso aqui. Ó. Se eu não tivesse feito isso aqui, ninguém fazia. Aqui ninguém toca igual eu toco. Quando fulano toca, o louvor não vai. Exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Vocês são mais inteligentes do que eu e o Espírito de Deus revela coisas a vocês. Eu estou dando um exemplo. Porque às vezes nós somos tomados de uma vanglória e a gente acaba vivendo de uma glória vã. Eu quero que todo mundo bata a palma para mim, me aplaude, que alguém chega para mim e fala, nossa, hoje você é extraordinário, nossa, você, para com isso, a honra e a glória é dele, se alguma coisa, se algum louvor há nisso, é dele. Vocês acham que eu sou melhor do que alguém? Pode ser que alguém erradamente amanhã diga, nossa, foi uma bênção que o pastor Daniel falou, bênção, o pastor Daniel fala aqui todo culto, ele está todo culto empurrando você para frente. Já viu o crente carriola? Isso aí eu vou ensinar para vocês, vocês não sabem. Carriola. Pedreiro, ele trabalha com a carriola, né? Ele enche ela de massa, leva e põe aqui. E se ele não tirar ela dali, ela fica. O crente carriola só vai empurrando. Pastor Daniel é um especialista aqui, empurrando essa igreja, então vocês vão, com certeza vocês vão chegar no céu. Então nós com o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, o mesmo espírito, lutando junto com o pastor Daniel para ganhar almas, trazer almas a Cristo, arrancá-los do caminho da perdição e levá-los ao caminho do céu. Irmãos, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é do outro propriamente seu, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. De novo Paulo fala isso, Paulo vai falar isso, que houve também em Cristo. Ei, será que nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo? Foi humilhado, foi pisado, maltratado, desfizeram dele. Quando ele estava na cruz, passavam, chacoalhavam a cabeça, xingavam ele, cuspiam para o lado, como quem diz, você não tem valor nenhum para mim. Desfizeram de Cristo de todas as formas. E aí o que ele estava fazendo ali? Pagando a nossa conta, perdoando os nossos pecados. Você perdeu da glória a Deus. Olha o que ele vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá na cruz Jesus estava nos amando, estava amando você, estava amando esta igreja. 2000 anos atrás ele estava nos vendo, dizendo, eu estou pagando a conta do Zé, do Mané, da Maria, do Barnabé, enfim, eu estou pagando a conta. Os pecados não são mais deles, recaíram sobre mim. E para nós é de graça, é favor imerecido. Foi pela fé que nós conquistamos isso. Que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, veio a este mundo e não usurpou
ser igual a Deus, ou seja, não tomou a forma de Deus. Ele veio como servo. E aqui no caso, irmãos, a palavra que define isso no hebraico é escravo. Veio como escravo. Você imagina você trabalhar num lugar onde o teu patrão pisa em você, te humilha, fala coisas que te machucam, aí você olha para ele e fala: miserável, você não é crente? Se esse endiabrado fosse crente, ele não fazia isso comigo. E aí você ora por ele. E quanto mais você ora por ele, mais tinhoso o bicho fica. E você diz: mas eu não desisto, eu vou orar por esse miserável. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque Jesus ia para o Monte das Oliveiras interceder por nós, chorar por nós, orar por nós, lutar pela igreja que ele estava plantando na terra. Irmãos, só para finalizar, eu quero ler um comentário sobre humildade. Porque humildade, no versículo 3, ele diz no versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, vou ler algo aqui por um comentário e já vou encerrar. Devido ao egocentrismo humano, do homem caído, nós somos egoístas, somos egocêntricos. Infelizmente somos. Quando somos transformados pela palavra, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, nós vamos melhorando. Jumento vira ovelha, que tem um dia eu fui, mas não sou mais. Deus transformou a minha vida até aqui e ainda há de transformar na minha caminhada. Queridos, olha bem, a humildade e modéstia na Bíblia, no entanto, tem um conceito teocêntrico do homem e da salvação, atribui máxima importância a Deus da sua humildade. Ou seja, o mundo caído, eles são contra a humildade. As pessoas sem Cristo, o mundo não tem em alta estima ser humilde. Eles são orgulhosos, são rebeldes, são soberbos, arrogantes, metido a besta, nariz empinado. Mas porque eles não conhecem aquilo que nós conhecemos. Eu também fui assim. E a mudança em mim foi provocada pela palavra. Através da palavra, o Espírito de Deus me convenceu que eu precisava de Cristo, perdão dos meus pecados, e que eu precisava agora imitar a Cristo, padecer por amor a Cristo. Eu me coloco como exemplo para você, que você possa pensar assim a partir de hoje. Humildade bíblica subentende a consciência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Humildade na Bíblia, irmãos, faz com que eu acredite a Deus e também a vocês, ao pastor Daniel, aquilo que realizamos. Eu estou pregando aqui hoje porque eu sou bom. Não, senhor, estou pregando aqui hoje, primeiro, que Deus deve ter falado com o pastor Daniel, e segundo, que o pastor Daniel tem uma autoestima por mim, e ele me convidou para estar aqui. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos que aqui estão. Então, humildade na Bíblia subentende a consciência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Se eu estou fazendo alguma coisa aqui hoje, foi debaixo da bênção, debaixo da mão, debaixo da orientação desse homem. E Deus me concedeu a oportunidade de estar com vocês. Então, humildade na Bíblia é diferente do que o conceito que nós temos de humildade. Devemos ser humildes porque somos simples criaturas. Olha, quem éramos nós sem Jesus? Então nós devemos ser simples, devemos ser humildes porque somos simples criaturas. Meu irmão, pensa bem. No dia que Deus fizer igual o pessoal faz uma festinha na velhinha do bolo de aniversário, já era. Quem somos nós? Então nós devemos viver uma vida de humildade cristã. O mundo precisa ver em nós somos de Cristo. A sociedade no meio da qual vivemos, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos,
Eu digo isso lá na igreja. As primeiras pessoas que precisam ver diferença em mim são meus filhos, meus netos, meus genros, minha nora, minha mulher. Eu prego na frente deles, eles me conhecem, eles me veem. Não adianta eu ser uma coisa na igreja que eu não sou lá dentro de casa. Amém? Olha, queridos, eu fui até o último minuto. Deus abençoe todos. Que as palmas louvem o nome de Jesus. Que você receba com muito amor essa palavra hoje, porque não foi algo que eu preparei, mas eu sei que Deus me revelou a partir do momento que eu comecei a clamar a Deus. Deus abençoe todos. Deus abençoe a missionária Márcia. Deus abençoe o pastor Daniel, os obreiros da igreja. Que Deus prospere, multiplique tudo que está nas tuas mãos e que a paz de Cristo reine sobre o Senhor, a sua família e sobre essa igreja linda, sobre esses jovens maravilhosos. Deus abençoe todos. Deus abençoe o Ministério Louvor e por favor me perdoe mais uma vez que eu não tive intenção de chatear ninguém. Amém, queridos? Deus abençoe todos.